Você é capaz de amar alguém enquanto ele faz algo contra você? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, a loucura do Evangelho cada vez mais vai contagiando a nossa vida. Hoje, dia de Santo Inácio de Antioquia, este homem que sucede justamente ao Papa Pedro, vai dar um exemplo com a sua própria vida, ao realmente deixar-se conduzir até o martírio, ser triturado como pão, justamente como trigo ali nas garras e justamente diante das feras. É interessante como alguém pode dar a vida, mas dar a vida é um caminho que eu e que você precisamos escolher. Mas aí precisamos ter o seguinte olhar, que para este caminho que leva ao martírio, existe tantos outros caminhos que é vivido de martírio diariamente. Eu quero pegar com vocês como é interessante a palavra. Pega aí então em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vamos trabalhar esse texto. Diz assim: Irmãos, vós estáveis mortos por causa das vossas faltas e pecados. Então, nós estávamos mortos porque tínhamos pecado contra Deus, assim entrou o pecado na humanidade, estávamos mortos justamente pelas nossas escolhas, e assim, cada dia, hoje, nós podemos entrar nesse espírito de morte, que é a escolha pela vida de pecado. Escolher pela vida de pecado é escolher pela morte, porque o salário do pecado é a morte, e não é uma morte qualquer, é a morte eterna. Mas isso tem muito a ver com o que nós vivemos hoje. Quero continuar para vocês perceberem. E diz assim: nos quais viveis outrora, quando seguias os deuses deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o príncipe que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós seguíamos aquele rei que governa o mundo. Quando Jesus vai se colocar diante justamente de Pilatos, vai colocar: olha, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus não teriam permitido que isso aconteça. Mas o que vai acontecer? Jesus vai ser crucificado, porque este reino não é o reino dele, é um reino eterno. Mas existem os príncipes deste mundo que querem governar, querem realizar aquilo que é a sua vontade, querem justamente se colocar acima de Deus. Bom, muitas vezes nós seguimos esses caprichos do mundo, queremos tudo para nós. Nós nos colocamos muitas vezes no centro do mundo, no centro realmente da atenção das pessoas, e como nós queremos muitas vezes despertar o interesse das pessoas por nós, mas esquecemos muitas vezes de despertar o interesse de Deus por nós. Queremos o interesse das pessoas e esquecemos do interesse de Deus por nós. Como dizia Cida Teresinha, eu quero ser como aquela flor do campo, no meio do rochedo, aonde só Deus pode ver, só Deus pode contemplar. Será que dentro de nós tem um desejo disso? Será que a nossa busca de santidade é uma busca que justamente tem como objetivo olhar e tocar Deus, para que Deus também possa estar constantemente, somente Ele, vendo aquilo que nós estamos fazendo? Esta intimidade, esta relação. Pois bem, é assim que nós precisamos, mas somos governados, reinados pelo príncipe deste mundo. Outrora nós abandonávamos as paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos, Pense neste mundo, na afetividade, na sexualidade que nós estamos vivendo neste mundo. Nós não estamos, abandonados às paixões da carne, satisfazendo os seus desejos. E aí eu quero pegar uma outra dimensão que está também aqui, que é essa dimensão do egoísmo.
aonde nós queremos ser o centro, aonde nós queremos olhar as coisas sempre tendo a ótica em nós. Me chateou, me magoou, eu não compreendi, para mim não foi bom, isso daqui para mim não interessa. Perceba nessas frases benditas que você é o centro de todas as coisas. Em vez de perguntar, isso é bom para Deus? Isso é bom para o reino? Será que Deus está sendo visto? Será que Deus está sendo glorificado? Porque esta é a lógica de quem pensa em Deus. Mas para quem pensa em si mesmo, a lógica está justamente neste olhar, seja para o bem, seja para o mal. Tem gente que se acha realmente o dono de todas as coisas, o mais capacitado, o mais inteligente, e tem gente que de maneira negativa se joga como o pior. Tem pessoas que fazem tudo para justamente perceberem o que está acontecendo em relação a si mesmo. Percebam esses gatilhos, essas coisas. Então, éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, Ele vem e fez toda a sua obra enquanto nós estávamos no pecado. E o que acontece? Nós deveríamos aderir à obra do Cristo, nós deveríamos falar, Senhor, eu quero, e assim buscar uma vida de santidade. Mas muitas vezes, mesmo sabendo que Cristo levou sobre Ele todas as nossas chagas, feridas, levou sobre Ele os nossos pecados, nós não queremos. Não fazemos adesão, nós não nos colocamos em unidade com o Senhor, porque queremos ainda escolher o pecado, mas muitas vezes lá no meio do pecado, Deus vai lá e te ama. Vai te buscar, porque Ele está te amando mesmo com todo o teu egoísmo. Ele está te amando mesmo diante da tua vida afetiva e sexual destruída. Ele está te amando mesmo quando você é aquela pessoa impaciente. Ele está te amando quando você fica pedindo muitas coisas para Ele e não é essas coisas o projeto dele para a sua vida. Aonde a maioria dos seus pedidos estão centrados nos seus desejos, mas não se perguntou se é os desejos de Deus. Então, Ele está te amando. E agora, é muito bonito fazermos a inversão. Se Deus me ama assim, na minha impaciência com Ele, porque quero as coisas no meu tempo, não quero no tempo de Deus, porque Deus não resolve as coisas como eu quero, no meu orgulho, achando que muitas vezes não preciso de Deus e só recorro a Ele quando eu não tenho mais jeito. Ou muitas vezes nesta dimensão de querer buscar a mim mesmo. Perceba, em tudo isso Deus está me amando. Mas será que eu faço o mesmo ao meu irmão? Ou seja, quando o meu irmão é impaciente comigo, quando eu vejo que ele é o centro de todas as coisas, ele se coloca no centro, ele se coloca nas suas vaidades, eu continuo amando ele? Eu continuo esperando ele? Ou mesmo quando ele me agride, quando ele quer as coisas no tempo dele, e não se importa com os meus tempos, não importa como eu estou, o que eu estou vivendo, mas importa somente com ele, será que eu consigo ainda amá-lo? Porque isso é um caminho que quando nós vamos procurando o coração de Deus, automaticamente nós vamos percebendo, entrando nessa dinâmica do mesmo amor de Cristo. E sabe o que é bonito? Você sente uma liberdade, porque já não é escravo das suas concupiscências, dos seus desejos da carne, mas se acorrentou justamente à palavra de Deus. E por isso é por graça que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar no céu em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Você entende como agora essa palavra começa a ter sentido? Você está entendendo a riqueza da graça? Porque quando nós temos que fazer essas mesmas coisas pelos nossos irmãos, nós sofremos, temos dificuldades. Entende o quanto Deus faz por nós? Faça pelos outros. E termino agora com esse finalzinho dizendo assim:
Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Entende? Leva isso para casa, para o teu coração. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.